Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder meu vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, comentando tudo, né, sobre o Flamengo, né, e os pacotão de reforços que vão chegar aí, né, de última hora. Temos informações e também falar sobre o jogo de hoje, que o Flamengo enfrenta o Cuiabá, qual a escalação para esse jogo de hoje. Então assista até o final e não perca nada nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolações, galera, fica aí. Rodrigo Dunche será o candidato da situação do presidente Rodolfo Landini e não pode mais concorrer à eleição. Diante desse cenário, o Flamengo decidiu que só vende o Gabigol em julho por 5 milhões de dólares. Qualquer oferta inferior a essa e não haverá acordo. O Palmeiras já fez uma primeira investida pedindo que o Gabigol fosse liberado de graça em troca de um perdão de uma dívida que o Flamengo tem com o Gabigol. Nem dá para chamar de dívida, né? Mas o Gabigol tem a receber daqui até dezembro cerca de 18 milhões de reais. O Flamengo se livraria desse valor e liberaria o atleta de graça. O Flá disse não. O Palmeiras ofereceu no segundo momento 1 milhão de dólares e voltou a ouvir que se não pagar os 5 milhões de dólares não há acordo. Agora o Palmeiras reflete sobre a possibilidade de fazer esse investimento ou não, bastante dinheiro para um jogador que já pode assinar um pré-contrato. A informação que eu tenho de um aliado da Leila Pereira é que desde quarta-feira esse pré-contrato está assinado. Gabigol, se não virar reforço ao Alviverde nessa janela de transferências, chega de graça ao Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2025. Quero saber de você, Gabigol no Palmeiras pode ser decisivo e evitar títulos do Flamengo nessa temporada? Se você é dirigente do Fla, libera o Gabigol ou não? Use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião, beleza? Eu acho que isso daqui... Cara, isso aqui parece um papo, uma brincadeira de mau gosto. Eu vou ser muito sincero com vocês, né? Em relação a essa situação aí de Gabigol, de Dudu. Enfim, é um vai e volta desse assunto que tá me cansando. Só que lá na live que a gente fez essa semana no Instagram, lá no @opinaporco, quem quiser entrar lá para dar uma força pra gente, eu fui questionado a respeito disso. Perguntaram pra mim, o que você acha da troca do Gabigol? Só que na minha cabeça, mano, essa troca parecia muito incoerente. Parecia assim, uma fantasia. Um papo de vídeo de YouTube, um papo de resenha de rede social. Eu não fazia noção que isso pudesse sequer ser cogitado e sequer pudesse se tornar real. Eu não acreditava nisso. Só que no futebol, a gente tem que ver que a gente tem vários e vários interessados que não diz respeito apenas ao jogador, que não diz respeito apenas ao clube, mas nós temos os famosos staffs. E boa parte desses staffs, eles ganham boas e gordas comissões para fazerem ali o trabalho de transferências de jogadores, manejo e tudo mais. E é por isso que a gente vê, né, igual o técnico do Uruguai falou ontem na coletiva, vários Hendriks indo embora. Ele falou que antes o jogador ia para a seleção brasileira, mas o cara pelo menos já tinha peso de grandes competições. Já tinha disputado várias Libertadores, já tinha conquistado vários títulos pelo profissional. E hoje não. Hoje você vê uma geração de Hendriks, ele até utilizou, fazendo, né, essa analogia, essa terminologia, indo embora do futebol brasileiro muito jovem, muito precoce. Você faz em dia com a... E ele não tá errado na análise dele, ele foi cirúrgico, ele foi preciso. O Estevão vai embora. O Lohan do Flamengo não vai ficar muito tempo. Não vai ficar muito tempo. Porque cada vez mais, o mercado europeu está acelerando jovens garotos e cada vez mais jovens garotos para ir para lá. Daqui uns dias, a gente vai começar a ter emancipações para ir para lá. E esse business, nos bastidores, é uma tendência a aumentar cada vez mais, porque são comissões muito gordas. Imagina você, um empresário aí de um Lohan, um empresário de um Hendrick, um empresário de um Estevão, que vai ter o garoto negociado aí em 300, 400 milhões de reais. Cara, você pode receber 1% de comissão, que tu já vai estar recebendo grana pra carvalho. Então, a gente só tá exemplificando isso para utilizar de base e de composição aqui na discussão que eu quero fazer com vocês,
que eu quero trazer. Eu gosto de aprofundar assuntos que são interessantes. Não quero ficar no superficial. A gente tá aqui pra, desenvolver um raciocínio legal do business football e de como as transferências e as transações, elas estão tirando do torcedor o direito de ver os seus ídolos jogarem em campo. Certo? Cara, e hoje o mercado da bola ainda comeu quente o dia de hoje, porque existiu aí uma oferta, né, pelo Wesley, que o Flamengo rejeitou, né, uma oferta do Bournemouth da Inglaterra, pelo Wesley de 71 milhões de reais, e 12 milhões de euros, né, vamos falar em euros aqui, mais ou menos 71 milhões de reais, né. Então, assim, o Flamengo rejeitou a proposta, tá? Assim, ó, o lateral direito Wesley, segundo o somosfanáticos.fãs aqui, recebeu uma proposta de 12 milhões de euros do Bournemouth da Inglaterra. No entanto, o valor foi recusado pelo Mengão e as negociações com o clube da Premier League seguem. Quer dizer, tem negociação ainda, né? Só 12 não queremos mais, né? As sondagens pelo futebol europeu, né, pro Wesley não são novidades, porque o Barcelona já demonstrou interesse, né, no Wesley, né, e propôs um empréstimo com opção de compra em 2023. Mas não aconteceu acordo porque o Flamengo precisa de dinheiro, né, cara? E aí vai vender o Wesley pra ter que ficar correndo, vai ficar correndo atrás de outro cara ainda. É besteira, né? A não ser que tenha um outro cara muito bom em mira, mais barato, aí vende o Wesley, pode ser, né? Além disso, né, outros clubes da Premier League já haviam demonstrado interesse na contratação do Wesley. Logo, Emerson Royal pode ser o substituto no clube brasileiro. Então, quer dizer, se vende o Wesley, o Flamengo pode ir atrás do Emerson Royal, tá? Em resumo, ó, aqui, ó, o Wesley tem 78 jogos pelo Flamengo e marcou 2 gols. Tem sido titular nas últimas partidas do Tite e soma uma sequência de 8 jogos consecutivos na linha defensiva, tá? Tá titular porque o Varela, que é o titular, né, tá lá na Copa América, né? O contrato dele é válido até dezembro de 2025. O Flamengo detém 70% dos direitos econômicos do Wesley, tá? E o Flamengo, então, está aguardando um valor maior para vender o atleta para a Premier League. Ei, Flamengo, né? Nossa, se fosse outro time, cara, você vê como é que é a diferença do Flamengo para os outros times, né? Se fosse o Palmeiras teria vendido. Se fosse do Palmeiras, porque 2 milhões de euros no Wesley, vamos falar a verdade, é dinheiro pra caramba, cara. Ele é bom, eu gosto dele também. Mas 12 milhões é uma grana bem forte. E o Palmeiras teria vendido. Dona Leila ali, o zoião dela cresce, velho. Já teria vendido, tenho certeza. Se fosse qualquer outro time, teria vendido, cara. O cara não pensa 2 vezes, cara. O cara não pensa 2 vezes. Quantos jogadores brasileiros aí, bom de bola, até muito melhor que o Wesley, né, foram vendidos por menos dinheiro? Porque os caras não aguentam, cara, tá tudo ferrado os times, cara. O cara tá tudo fodido. Aí o Flamengo, com essa administração que tem, com essa grana que tem, né, por mérito, né, porque o time realmente teve uma mudança drástica nas finanças, recuperou, né, hoje o Flamengo é líder ali, né, top no Brasil, né, não precisa de dinheiro, velho, não precisa de dinheiro. Ele tem a sua meta de venda por ano ali, mas não precisa de vender de grana, assim, oportunidade. O Flamengo ele pode se planejar. Se ele se planejou não vender o Wesley, não vai vender, não precisa. Pra quê? Tem dinheiro, eu tô pagando, eu tenho grana, pra que eu vou vender? Então é bem assim que funciona. Tá certo o Flamengo, né? Se o cara quiser comprar, é aquele negócio, né? Ó, faz até que nem o Palmeiras fez com o Arthur, né? Infelizmente foi o que aconteceu. Eu não gostei de vender o Arthur. Mas, velho, foram 18 milhões de euros no cara, velho. É muita grana. Até eu vendi daí. Não, é muito dinheiro. Se fosse 10... como o Palmeiras comprou, né? 12, porque às vezes o cara, nossa, 2 milhões de lucro, o cara vende. Não vende, né? Mas 18 aí, quase o dobro, né? 12, praticamente o dobro, né? É isso que aconteceu. Então, Flamengo segurando o Wesley aí, vamos ver se os caras vêm com mais dinheiro, né? Tá? Então, para finalizar aqui, ó, para quem não sabe ainda, está na Europa o Braz, tá? Por que o Braz está na Europa? Tá querendo, ele e o Spindle estão na Europa, na verdade. Então, tentando finalizar lá a negociação do Paquetá. E também do Marcos Antônio e também de um outro que surgiu agora aqui, cara, que eu esqueci o nome dele, cara. Ah, meu Deus do céu. Marcos Antônio da Lazio, isso já falei. E tem outro Marcos Paulo, cara. Até o Marcos Paulo, que é do Atlético de Madrid, né? O Flamengo, para pedir jogador, é outro nível, né? Vai lá na Inglaterra, vai na Espanha, vai na Itália. Não pega jogador aqui na América do Sul. Pra quê? Né? Pode ser da América do Sul, mas que tá lá já, né? Já é confirmado, o cara tem bola pra jogar, né?
Então, certo, né? Qualidade, né? Tem um pouco de grife, tem um pouco de qualidade. Neste caso aqui, os jogadores são jogadores novos, né? Então tem que ver. A não ser o Paquetá, que tem aquele imbróglio dele da aposta lá, mas, né? Se não der nada, ele tá jogando aí no Flamengo com lucro ainda, com certeza, né? Então, assim, ó. O que acontece? De novo, né? Só para a reportagem do dia, tá? O Flamengo segue líder do campeonato, né? E mesmo sem contar com as suas estrelas, como eu venho falando aqui, que participam lá da Copa América, né? E mesmo com a excelente campanha da equipe rubro-negra, entende que precisa de reforços, principalmente no meio do campo e ataque. E justamente esta missão que o Braz e o Spindle estão lá na Europa para buscar essas reposições, tá? Há cerca de um mês, o Flamengo vem negociando a possível contratação do Lucas Paquetá, tá? Com o West Ham da Inglaterra, tá bom? A ideia seria ter o meia por empréstimo, enquanto o processo corre lá na Federação Inglesa. Apesar do West Ham aceitar negociar o Paquetá, o clube inglês só pretende sentar para negociar se a proposta for aquisição em definitivo. O cara quer se livrar do pacote, né? É isso que eles querem fazer. O West Ham pagou 60 milhões de euros, cara. Nossa senhora, um Paquetá, quanto dá isso? E espera recuperar boa parte desse investimento numa eventual venda. Tais valores são altos para a equipe do Flamengo, que ainda não desistiu do negócio. Paquetá, inclusive, deu sinal verde para o Flamengo, né? E segue tentando a sua contratação. Além do Paquetá, o Flamengo, que é o Marcos Antônio, o clube italiano já concordou com a venda, os valores estão acertados, faltam alguns detalhes na questão do contrato lá de bônus, né? Por exemplo, vou fazer um empréstimo, o Flamengo acordou um empréstimo lá com a Lazio, e aí, se ele atingiu as metas que eles estão estabelecendo ainda, é o que está segurando ainda, que não terminaram, se estabelecer aquelas metas, o Flamengo compra com obrigatoriedade, tá? Então, já tá, com o Marco Antônio tá certo, com o Paquetá tá certo, falta terminar a negociação com os caras. E o Marcos Paulo, com 23 anos, pertence ao Atlético de Madrid, tá? Ele é formado no Fluminense, de mais um, cara. Foi vendido à equipe espanhola, que desde então passou a emprestá-lo para equipes europeias, como Famalicão e Mirandês da Espanha. Em 23, o Marcos Paulo disputou 29 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências no São Paulo, né? Jogou no São Paulo, né? Aí, ele é um meia de ligação, que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Sua velocidade e capacidade no 1 contra 1 são as principais características do jogador. E durante o empréstimo para o São Paulo, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e fez todo o seu tratamento com profissionais do Fluminense a pedido da equipe lá espanhola do Atlético de Madrid, que é o dona do passe dele. Então o Flamengo está negociando também com o Marcos Paulo. Então 3 jogadores de nível Europa aí, que pode pintar no Flamengo ainda no meio deste ano, né? Paquetá, eu acho que não vai ser muito difícil, tá? Pela situação que ele se encontra. Talvez, acho que o Flamengo estaria usando isso como moeda de troca, né? Usando essa argumentação do processo dele, para pegar um pouco mais barato. O Marcos Antônio, que já está certo praticamente, só falta detalhes ali no contrato das metas para ele atingir, para o Flamengo comprar ou não. E aí o Marcos Paulo em negociação lá com o Atlético de Madrid. Beleza? Vamos ver. Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falou sobre vários reforços do Flamengo aí, que pode pintar na janela aí, que os Landim, né? Já autorizou, Braz e Spindle estão na Europa para poder trazer esses reforços aí, né? Tem até um jogador aí que era do Fluminense, né? Que o Flamengo tá pesquisando aí, tá sondando e pode fazer a proposta em breve aí para a contratação, né? Então, a princípio, jogadores que estão praticamente certos é Marcos Antônio, né? Que falta só fazer exames aí para poder se concretizar essa transferência. Paquetá, né? Que tá nesse imbróglio aí, né? Que pode pintar ou não, né? Dependendo lá da liberação do West Ham, né? E também tem Dudu, né? Dudu tá um brother também com o Palmeiras. O Palmeiras não quer ficar com o Dudu, mas o Dudu quer ficar lá, né? Mas se tiver um acordo aí entre Flamengo e Palmeiras, Gabigol, vai Palmeiras e Dudu e o Flamengo. O Flamengo também não quer ficar com o Gabigol, né? A princípio o Flamengo não quer liberar de graça, né? Ainda mais com um rival do Flamengo, né? Mas vindo uma proposta boa aí, o Flamengo pode aceitar, né? E vender o jogador. Mas é isso, a princípio o Flamengo tem muitos reforços para pintar nessa janela aí, né? Então, qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixa pra gente aqui, deixe seu like, muito importante para nós. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.